Salve, salve, galera! E aí, Rogério? E aí, professor? Tudo bom, meu Tranquilo, querido? É sou isso Jorge. aí. Mandamos aí um abraço especial para todos os nossos queridos alunos em qualquer lugar, em qualquer rincão de Rondônia que você se encontra. Exatamente. Juntamente com nossos queridos professores presenciais. Com certeza. É isso, Um grande Rogério. abraço a todos aí que estão acompanhando, que estão levando também, né, proporcionando aí conhecimento juntamente com essa equipe de geografia e o nosso professor, que é o presencial, que é muito importante, né, professor Jorge? É isso aí. Então, um grande abraço para o professor presencial, nossos amigos, nossos colegas de profissão. É isso aí. Rogério, já iniciando já, vamos começar a aula já, Bora tá? começar Beleza? essa aula? Já. É o seguinte, Rogério, já falamos que a geografia está intrinsecamente ligada à história. É muito delicado a gente querer fazer geografia sem o fato histórico, Isso mesmo. sem fazer o contexto histórico. Ou seja, tem que se estudar o tempo e o espaço. Muito bem. E quando se fala do território, esse espaço geográfico que é Rondônia, é também muito difícil tirar a história. Não é isso? É verdade. Quando a gente fez o contexto da história da ocupação do espaço que hoje é Rondônia, o primórdio dos tempos, a gente vai ver que todo esse ambiente que vivemos eram dos indígenas. Exato. Posteriormente, a América é descoberta, não é isso? Depois, em 1500, chega os assessores do rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral, para tomar posse daquilo que é deles. Faz-se o Tratado de Tordesilhas, que nós mostramos no mapa e o nosso aluno vai lembrar que aqui não era de Portugal. Aqui não era Portugal. Exatamente. Aqui era Espanha. Muito bem. Não é isso? Exato. Obviamente, o aluno vai lembrar que sempre houve o processo de exploração do Brasil, desde o início, Rogério. Então, eles vieram adentrando, os bandeirantes vieram adentrando em busca de ouro, de minérios de valor. Ok? Então, essa entrada no território fez com que acabasse praticamente a história de Tratado de Tordesilhas e fizeram o Tratado de Madrid. Muito bem. Onde se utilizou de uma ferramenta jurídica chamada Uti Possidetis. Exato, que foi falado durante a aula já. Foi falado durante a aula. Aulas passadas a gente falou sobre isso. Exatamente. É dono aquele que possui a terra. Não é isso? Exato. O que vai acontecer? Obviamente, muito do território da Espanha já estava ocupado por portugueses. Então, Portugal vai se tornar muito mais beneficiada nesse processo. Muito bem. Portugal praticamente vai adentrar, inclusive, na Amazônia. Ok? Portugal vai adentrar a Amazônia e vai se fixar aqui. E a Espanha se retira. Então, o que vai acontecer? Passa-se muito tempo, acaba aí a história dos bandeirantes, droga do sertão, a busca pelo ouro, que veio desde lá de Goiás, Mato Grosso, até chegar no Rio Guaporé, Mamoré, Madeira. Então, vem o primeiro ciclo da borracha. Primeiro ciclo que está ligado à segunda revolução industrial, que é a invenção do automóvel. É isso? Exatamente. A borracha faz pneu. Fordismo, né? Fordismo, Ford inventa o carro. E aí, o que vai acontecer? Novamente, essa região aqui vai ter um valor. E aí, já estamos na época do Império. Então, Rogério, isso aqui vai ter um valor, vai ter um ciclo, pessoas virão lá do Nordeste para cá. Aquela seca que teve lá, beneficiou. Foi digamos assim, um prepulsor para as pessoas quererem estar trabalhando aqui. Inclusive, pessoas pensavam que iam ficar ricas, né? Bem. Porque realmente a revolução que estava acontecendo era uma coisa inovadora para a época. Então, tinha um valor muito considerável a borracha, não é isso? Exatamente. Então, aí depois acaba esse ciclo, isso aqui novamente fica no esquecimento. Não é isso?
bem. Então, Rogério, até então, estamos falando disso aqui lá no século passado, século retrasado. Século XIX, né? Isso. Então, o que vai acontecer? Nesse contexto, Rondônia fica aqui quietinha ainda, né? Sem ter muito expressão nacional, ainda totalmente verdejante, a Amazônia, o Cerrado, totalmente nativo, né? Digamos assim, mas vai acontecer outros contextos que vai fazer com que esse espaço geográfico aqui mude. Muito bem. Mude muito. É isso? Estrada de Ferro Madeira Mamoré, já segundo ciclo da borracha, vai dar novamente um pulso para essa região. Com certeza. Mas novamente acaba. Vimos isso em aula passada. E aí, novamente, isso aqui fica no esquecimento. E aí o aluno vai lembrar de todos esses ciclos, idas e vindas de pessoas em busca de uma vida melhor. Isso mesmo. É isso? Aí a consolidação vai se dar realmente de fato com o que nós falamos na aula passada, que foi o ciclo agrícola. Exatamente. Isso já era a república, deixamos de ser um império, e já na república a gente se torna realmente uma região que tem uma fixação interessante de pessoas. Muito bem. Principalmente a partir da criação do território federal do Guaporé. Em 1943. Isso, pelo Getúlio Vargas. Muito bem. É isso? Ótimo. Nossa aula já começou. Já começou. Já estamos fazendo um resumão de muitas coisas que a gente já viu, só para relembrar o aluno. Exatamente. De fatos interessantes, até a gente chegar onde a gente está, para a gente começar a entender, inclusive, o espaço urbano ou o espaço rural que os nossos queridos alunos habitam. Exatamente. Não é isso? Exato. Então, vamos lá no quadro? Vamos lá no quadro, meu diretor, que já começou. Aula 13.1, Rogério, o que nós vamos ver? Nessa aula a gente vai falar sobre a criação do estado de Rondônia. Vamos falar aí sobre esse processo inicial de formação do estado. Também vamos falar sobre os municípios de Rondônia, Porto Velho. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos contar um pouquinho antes, né, da história também de Lábrea, que depois Lábrea foi devolvida ao Amazonas, né, professor Jorge? Isso aí. Vamos falar um pouco sobre essa situação também e sobre Guajará-Mirim. Então, os primeiros municípios dessa área que viria a ser o estado de Rondônia. E nossa habilidade da aula de hoje é interpretar geograficamente, historicamente, em fontes documentais e na vivência, os aspectos culturais do espaço rondoniense. Viu? Logo, na habilidade, ele reporta-se aquilo que eu falei no início. Com certeza, né? Geograficamente e historicamente. É isso? E outra, aquilo que eu falei, para a gente entender o lugar onde o aluno vive. Então, onde ele vive é esta vivência. Muito bem. E é interessante que você fez uma contextualização, né, histórica, fez toda na introdução da nossa aula, porque na hora que a gente estava discutindo já era aula. Já era aula. Então fez todo o levantamento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de Rondônia e voltar na criação de Porto Velho, de Guajará-Mirim. Então tudo isso está relacionado, como a gente vem falando, né, com o contexto histórico, que caminha junto com a geografia. Exatamente, Rogério. E ainda tem a questão dos aspectos culturais. Rogério, falando de aspectos culturais, existe muita diferença de um jovem que está, por exemplo, lá em Vilhena, com o que está em Porto Velho? Sim, claro, com certeza. Geralmente o jovem que está em Porto Velho, ele tem uma vivência e uma experiência e uma educação próxima de pessoas nortistas. Exato. Principalmente vindo do Amazonas e do Acre. Muito bem. Ok? Um garoto, um jovem que é lá de Vilhena, por exemplo, são jovens que estão mais atrelados a uma cultura de pessoas que vieram do sul do Brasil. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Então, esta habilidade tem a sensibilidade, inclusive, de perceber isso. É isso? Muito bem. O espaço de Rondônia é habitado por vários aspectos culturais diferentes,
dentro desta vivência deste aluno. Muito bem. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem a informação aqui da criação do estado de Rondônia. Em 1977, o território de Rondônia, que ganhara essa denominação em 1956, deixando de ser Guaporé, foi subdividido em mais 5 municípios, com o desmembramento das áreas de 2 existentes, Porto Velho, Guajará-Mirim. Então, a gente está falando um pouquinho da evolução, né? Então, nós temos aí, em 1943, como falamos há pouco, território a criação federal do Guaporé. E em 1956, 56. a gente tem outra data importante, que é a criação do território federal de Rondônia. Muda-se o nome, né, Rogério? Vira Território Federal de Rondônia, que já falamos em aulas passadas, que é homenagem a um dos maiores nomes do Brasil de todos os tempos, Marechal Rondon. Muito bem. E quando vai, em 1981, nasce o Estado de Rondônia. Grifa aí, pessoal. Vamos à grifa aqui. Ó. Estado de Rondônia, 1981. Ou seja, Rogério, neste ano ele deixa de ser território. Exatamente. É isso? Quando ele deixa de ser território, vamos explicar um pouco isso para o aluno. Rogério, ele deixou de ser território. Exato. Se ele deixou de ser território, nós falamos também em aulas passadas que o território federal ele é uma espécie de autarquia criada por lei, e para deixar de ser uma autarquia criada por lei, também tem que ser por lei para extingui-la. Muito bem. Então, o que isso quer dizer? Que naquele momento em que ele ainda é território, isso quer dizer que a União, o governo federal diz, olha, esse aqui é meu filho, eu preciso cuidar dele porque ele ainda não tem as próprias pernas para andar. Exatamente. É isso? Muito Mais bem. ou menos isso. Isso. Então, é como se o território federal ele não tem autonomia financeira, ele não tem autonomia tributária, ele não pode tributar. Tudo quem faz essa organização administrativa e econômica do território é o governo federal. Exato. Não é isso? Muito bem. Beleza, só que aí, em 81, nasce esse estado de Rondônia. O governo brasileiro fala assim, opa, você, estado de Rondônia, já pode andar com as próprias pernas. Eu vou deixar de ver você como um território federal e vou te dar autonomia como um ente da Federação da República do Brasil. Exatamente. É isso? Muito então, bem. agora você é um Estado. Então, ele aumentou o nível dele. Com certeza. Então, agora ele tem autonomia financeira, ele pode fazer as próprias leis. É isso? Agora ele tem uma bandeira, tem um hino, tem uma representatividade política. Nós vamos agora ter a figura da autonomia que vai fazer com que esses políticos agora sejam ouvidos também lá na capital, Brasília. Exatamente. É isso? Então, o que vai acontecer com isso tudo? Vai acontecer que vai ser um ambiente que, novamente, a gente vai ter, vai ser um polo de atração de mais pessoas, porque nós vamos ter autonomia administrativa. Com certeza. E vai ser gerenciada pelo nosso primeiro governador, que, inclusive, foi o último do ex-território de Rondônia, governador Jorge Teixeira. Muito bem, é isso mesmo. Que ele foi muito importante para Rondônia. Jorge Teixeira é um dos nomes, é um dos ícones do estado de Rondônia. Exato. Ok? Então, vamos lá, depois desse momento histórico aí, né, Rogério? Falando mesmo. um pouco da criação do estado de Rondônia. Vamos lá, continuando aqui, falando sobre essa evolução do nosso estado. Avançando aí. Então, nós temos aqui o mapa de Rondônia em 1976. Só lembrando que em 1976 ainda era território federal de Rondônia. E nós temos aí a área de Rondônia, e metade era Porto Velho, essa região mais a norte, né? E também pegando aqui mais um pedaço sudeste, e mais a oeste a gente vai encontrar aqui Guajará-Mirim. Então era a divisão aqui do estado de Rondônia, Porto Velho e Guajará-Mirim, 2 municípios. E a partir daí começaram a surgir outros municípios
com terras desmembradas de Porto Velho e Guajará-Mirim. Rogério, então isso aqui é muito importante para que o aluno saiba. Rondônia, em 1976, tinha apenas 2 Muito municípios, ok? Exato. Dos quais eram apenas Porto Velho e Guajará-Mirim. Muito bem. Mas o aluno tem que entender que não se trata de dizer que era só Porto Velho a cidade que é hoje. Não, era o estado todo de Rondônia. Exatamente. Chegando até Vilhena, era Porto Velho. Que município, hein? Chupinguaia era Guajará-Mirim ainda. É isso? Então, o aluno tem que levar isso para sempre, para o conhecimento dele, que isso aqui pode cair em concurso. Com Já certeza. até caiu em concurso. Rondônia, quando era território, quantos municípios tinham e quais eram? Exatamente. Então, é isso aí, ó, Guajará-Mirim e Porto Velho. A partir destes 2, serão criados todos os outros municípios que nós temos hoje, os 52. Exato. Vamos lá. Então, a luta pela criação de Rondônia começou com o surgimento da Lei número 411, de 1969, que estruturava os territórios federais quando os deputados Paulo Leal, Manuel Pontes Pinto, Jerônimo Santana, Isaac Pessoa, Odaci Soares, sucessivamente foram despertados para a luta que, aos poucos, iria contagiando a todos os próceres políticos dos 2 partidos, Arena e MDB na época, né, professor Jorge? É isso aí. Só lembrando que depois, posteriormente, ó, Jerônimo Santana vai se tornar também governador de Rondônia. Foi responsável pela essa luta, né, de transição, isso, né? Exatamente. E Odaci Soares também, ele continuou sendo um próceres, né, político, ou seja, próspero, ele era notável. Exatamente. Entendeu? O Odaci Soares, né? Senador, foi muito tempo senador de Rondônia. Exatamente. Inclusive, Rogério, ele foi presidente do IPERON, o senador Odaci Soares. Ah, entendi. Porque eu lembro do Odaci Soares aqui do estado. Isso, foi um grande político. Jerônimo Santana também. Então, o governo federal via com reservas o ímpeto oratório dos políticos e os governadores do território, sabedores das dificuldades que atravessavam para administrarem, preferiam limitar sua atuação reivindicatória aos pedidos para suprir as muitas necessidades de recursos. Só lembrando, né, Rogério, que na época os governadores eram nomeados pelo presidente da República. Porque aqui não tinha autonomia. Não tinha, tudo era indicação, né? Tudo indicação do presidente da República. Muito bem. Então, o Brasil e o mundo passavam por uma crise econômica na década de 70. Essa crise de 70, principalmente, era a crise do petróleo. Mas Rondônia estava em amplo desenvolvimento. É isso aí. Falando, inclusive, nós vimos essa crise do petróleo, né? Década de 70, em geografia geral. Isso mesmo. É isso, Rogério? Muito bem. Então, petróleo estava em crise, então, como era a principal fonte energética e continua sendo, então comprometeu aí a produção industrial de vários países, inclusive o Brasil, e também aqui nas regiões ali que era o Sudeste. Então, Rondônia, nesse período, estava em pleno desenvolvimento e acabou sendo um diferencial para lutar e buscar criar esse estado. Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor? Avançando. Fica ligado aí, ó, que tem mais informações sobre o histórico e formação de Rondônia. Esse desenvolvimento acelerado ameaçava fugir ao controle do Ministério do Interior. Olha o nome desse ministério. Anteriormente, né, nos governos militares, tinha o Ministério do Interior. E olha o nome desse jovem aqui da época. Lembra alguma coisa? Mário Andreasa, que inclusive é o nome de um dos municípios de Rondônia. Que é o ministro Ele Andreasa, era ministro do Interior, ok? Ele levou o nome do nosso coronel Jorge Teixeira ao presidente João Batista Figueiredo. E aí, Jorge Teixeira foi nomeado pelo presidente Figueiredo a ser o governador do território. Então, quem indicou Jorge Teixeira para ser governador de Rondônia, quem levou o nome dele ao presidente João Batista Figueiredo foi Mário Andreasa, ok? Só que Jorge Teixeira, ele era um governador nomeado, né?
Então, ele não tinha autonomia. Ele era, e aqui era um território, Rogério. Então, se é um território, aquilo que eu expliquei lá no começo, né? Então, o Estado ainda não é Estado, ele é só um território que ele está tutelado pelo governo federal. Ou seja, ele é controlado pelo governo federal. Então, Mário Andreasa, olha só, ele incumbe, ou seja, ele deu a missão a Jorge Teixeira para preparar a infraestrutura administrativa, econômica e política para transformar o território em Estado. Então, Rogério, muito interessante isso, hein? Olha só. Incumbiu Jorge Teixeira de preparar. Preparar o quê? O espaço de Rondônia com infraestrutura administrativa. Lembra do que eu falei da esplanada das secretarias? Lembro. Ele criou a esplanada da secretaria, que era essa infraestrutura que era necessária. Com certeza. Econômica, ele desenvolveu vários centros, asfaltou as principais ruas de Rondônia, das principais cidades, para desenvolver economicamente as localidades. Muito ok? bem. E política, ok? Para transformar o território em Estado. Então, Jorge Teixeira tomou posse em abril de 1979, armado de competência e dinamismo, e em pouco tempo criou a infraestrutura necessária, aquilo que o professor Jorge falou anteriormente, né? Foi trabalhando para poder estruturar o Estado. Em 22 de dezembro então, de 1981, essa lei complementar de número 41 criou o Estado de Rondônia. Ela criou em 1981, a lei de 1981, mas a instalação efetiva do Estado de Rondônia aconteceu em 4 de janeiro de 1982. E o seu primeiro governador foi o coronel Jorge Teixeira, que também era governador do antigo território federal do Guaporé. Beleza. Então, Rogério, Jorge Teixeira foi o último governador do território e o primeiro governador do Estado. Exatamente. Beleza? Muito bem. O aluno também tem que levar isso para a prova. Com certeza. Uma curiosidade interessante, né? Então, a área que formou o Estado de Rondônia, nós vimos lá no mapa, Mato Grosso, terras desmembradas do Mato Grosso e Amazonas. Em 13 de setembro de 43, aí com a criação do território federal do Guaporé, e 17 de fevereiro de 56, que passou a ser Federal de Rondônia, que vimos também há pouco, o território federal de Rondônia. Tu já foi lá Já mesmo. ver o pôr do sol do Rio Madeira? É muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Vamos lá. Então, a instalação do Estado, 4 de janeiro de 82, foi realizada no Palácio Presidente Vargas, em Porto Velho, a cerimônia de instalação do Estado e a posse do governador Jorge Teixeira no cargo de também primeiro governador do Estado agora de Rondônia. Não é mais território, ok? O período entre 22 de dezembro de 81 até o dia da criação da Assembleia, olha só, mais um ator aparecendo, Assembleia Legislativa de Rondônia, em 6 de agosto de 83, pode ser considerada como o período da instalação do Estado de Rondônia. Ok? Ok. É importante aí na Assembleia que a partir daí o Estado conseguiu desenvolver vários projetos, né, com criações de leis e assim foi adequando a cada ano para melhoria e promover o fomento econômico aqui do nosso Estado. E criação de outros municípios. Exatamente. Isso? Com certeza. Vamos lá. Então, nós temos aí o presidente Figueiredo na criação do Estado de Rondônia. Aí eu pergunto para você aí, você que está assistindo a aula, vamos falar aí com esse aluno, professor presencial, pare nessa imagem aí e pergunte para o aluno, qual foi o ano da criação do Estado de Rondônia e o ano de sua instalação, beleza? Tem esse momento aí, dá um play na nossa aula e
faça essa pergunta para ver se esse aluno está ligadão na aula. Beleza? Fica a dica aí para o professor presencial. Beleza, galera? Voltando lá no quadro. Respondeu? O professor presencial depois vai mandar para nós as informações. Então, Rogério, tá aí duas figuras icônicas para o estado de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira e o presidente Figueiredo. Inclusive, fica de curiosidade aí também para o aluno que o presidente Figueiredo, que foi o último presidente militar, não é isso? Que fez a transição para a democracia, para a redemocratização do Brasil. Depois dele veio Tancredo Neves, todo mundo sabe que ele faleceu, e quem assumiu foi José Sarney. Beleza? Fica a título de curiosidade, né, Rogério? Tá demais, professor Jorge aí, hein? Governador Jorge Teixeira. Assinando aí o papel de empossamento, tomando posse, né? Como governador agora do estado de Rondônia. Formação dos municípios aqui do estado de Rondônia. Então, a gente vai falar primeiramente sobre Porto Velho, que essa criação ocorreu em 2 de outubro de 1914. Porto Velho foi criada aí por desbravadores por volta de 1907, mas essa criação só foi oficializada, como vimos aí, em 1914, durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, muitas pessoas vieram trabalhar durante essa construção, e aí a gente observa o seguinte, né? Essa concentração populacional, por isso naquele mapa lá de 1976, a gente só via Porto Velho e Guajará-Mirim, que é municípios que a gente vai abordar agora, justamente representando aí essa concentração populacional nas proximidades de onde foram instalados os trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Lembrando, né, Rogério, que nesse momento histórico de 1914 não existia nenhum território federal. Exatamente. Não existia. Era um pedaço, a região de Porto Velho era Amazonas e todo o restante era Mato Grosso. Muito bem. Beleza? Então, os municípios já existem aí antes mesmo da criação do Estado, né? Perfeito. Essa observação. Nos meados do século XIX, nos primeiros movimentos para construir a ferrovia, para escoar a produção da borracha, produzido pela Bolívia, todo mundo vai lembrar que estamos falando do Tratado de Petrópolis. Exatamente. Que é ali na região de Guajará-Mirim, que o objetivo era contornar os trechos das cachoeiras. Foi escolhido o município de Santo Antônio do Madeira, que era uma província do Mato Grosso. Muito bem. Então, nós vimos que durante a aula falamos da dificuldade da enfrentada para a construção, né, da Madeira-Mamoré, a operação de um porto fluvial em frente à Cachoeira de Santo Antônio, fizeram com que construtores amadores utilizassem o pequeno porto amazônico localizado 7 quilômetros abaixo em um local muito favorável. Então, a gente via também nessa região de Santo Antônio uma concentração populacional, principalmente ali porque foi instalado um porto ali naquela área e durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, boa parte desses trabalhadores moravam em Santo Antônio. Inclusive, já que você está falando a 7 quilômetros abaixo, o pessoal descia, né, o Rio Madeira 7 quilômetros abaixo e falava assim, vai lá buscar ali um querosene. Aonde? Lá no Porto do Velho. Exatamente. Diz a lenda que era um velho que morava lá, que vendia as coisas, né? Então, dizem que esse é um dos motivos de ser o nome capital de Rondônia ser Porto Velho. Beleza. E olha só, Rogério, lá em meados de 1873, olha só, estamos falando ainda do imperador Dom Pedro II, que assinou o decreto autorizando navios mercantes a subirem o Rio Madeira. Em decorrência, foram construídas modernas facilidades de atracação em Santo Antônio, que passou a ser denominada Porto Velho. Beleza? Rogério, Percival Farquhar, não tem aquela avenida ali? Sim. Pois é. A gente viu também isso aqui, né? Que ele conseguiu concluir a ferrovia lá em 1912. Estamos falando aqui da ferrovia Madeira-Mamoré. Ok? Vimos aqui também em aulas passadas, mas foi
muito importante essa ferrovia para fixar pessoas aqui na região que seria futuramente Rondônia. Muito bem. E aí Porto Velho tornou-se município em 1914, como a gente viu lá no início desse texto, né, falando sobre a cidade de Porto Velho. E nesse período ainda, de 1914, ela pertencia, essa região toda de Porto Velho, ao estado do Amazonas. E aí temos aqui a data, que em 1943 foi desmembrado lá do Amazonas, assim como o município de Lábrea, e juntamente com os municípios de Guajará-Mirim e Santo Antônio do Alto Madeira, que foi desmembrado do Mato Grosso. E aí nós tivemos, a partir desse evento de 43, a constituição do território federal do Guaporé. Então, Rogério, em 1943 veio, inclusive, o presidente aqui visitar a região, né? Muito bem. Getúlio Vargas. Exatamente. Então, nós temos aqui a divisão, ó, do território. O território contava com 4 municípios: Lábrea, Porto Velho, Santo Antônio e Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, Porto Velho, Lábrea. Santo Antônio vai ser bem aqui, ali onde é a igrejinha, ali onde é agora a hidrelétrica. Exatamente. Beleza? Então, em 45, após diversas reivindicações do estado do Amazonas, aí a gente tem o que acontece aqui, ó. Lábrea foi devolvida ao Amazonas. Isso, essa região aqui, deixa eu apagar tudo aqui, né, Rogério? Marquei Lábrea. Essa região aqui, ó, vai ser devolvida para o Amazonas, então, por questão de logística. Exatamente. Então, em 1945, a gente tem essa devolução para o Amazonas e o município de Santo Antônio do Alto Madeira foi extinto, passando a ser toda a área de Porto Velho. Então, são os principais acontecimentos aí no ano de 1945. E aí, a partir desse período, a gente tem Porto Velho, Guajará-Mirim, os únicos municípios que faziam parte do território federal do Guaporé. E em 1956 passou a ser denominado Rondônia, que é o território federal de Rondônia ainda. A gente está falando sempre dessas duas datas que são muito importantes para a história do nosso estado. E aí a Vila de Santo Antônio, né? Exatamente, ali naquela região ali próxima onde é agora as cachoeiras. Com certeza. Cachoeira de Santo Antônio. O Porto de Santo Antônio. Por que era aí, Rogério? Porque o aluno tem que entender. Porque acima um pouco já começa a cachoeira. Exato. E era por onde os bolivianos não conseguiam passar com seus barcos, suas barcaças trazendo borracha. Não. Entendeu? Então, por isso que teve que construir a estrada de ferro. Exatamente. Olha aí, Porto Velho, Rogério. Isso aqui nada mais existe, né? Exato. Que era no início, isso aqui era no século passado, meu amigo. Então, você pode ver aqui a estrada de ferro. Já existia a estrada de ferro Madeira Mamoré, mas ainda estava iniciando aqui, então não tínhamos a cidade, nada desenvolvido praticamente, né? Isso mesmo. No início. E aí a gente tem as construções da época aqui, e é interessante falar que Porto Velho, como eu falei há pouco, só uma informação rápida para eles, professor Jorge, lembrar o seguinte, ó, Porto Velho, nesse contexto aí, quando ainda tinha o Santo Antônio, Porto Velho é bem mais desenvolvido, porque aqui em Porto Velho era onde que estavam, vamos colocar, os principais responsáveis, pessoas de status, quando a gente fala nesse contexto aí da formação do município, no contexto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E lá em Santo Antônio ficavam os trabalhadores. Eu até verifiquei em alguns livros que fala assim, que Santo Antônio era bem comparado a uma região de garimpo, onde tinha os trabalhadores mesmo, da época, né? E por isso que a gente tinha essa diferença. A única área desse território que viria a ser Rondônia, que se parecia com mais uma estrutura de cidade, era essa região aqui de Porto Velho, professor Jorge. Beleza. Beleza? Só mesmo um pouco. Curiosidade e o aluno entender que essa imagem que a gente verifica do mercado era algo bem moderno para a época, né, professor Jorge? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá no quadro, diretor? Olha aí, o mercado municipal de Porto Velho. Inclusive, Rogério, essa região aqui, ó, é ali perto onde está o Palácio do Governo, que hoje virou museu. Aí tem ali o mercado cultural, essa região ali. Exato. Tá? Então, Guajará-Mirim, Rogério, vamos falar um pouco sobre ela? Então, Guajará, esse nome, galera, é do Tupi-Guarani, que significa o quê? Cachoeira pequena.
E assim como Porto Velho, a história de Guajará está ligado à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Lá no início do século XIX, era apenas uma indicação geográfica para poder designar o ponto brasileiro e a povoação boliviana. Fronteira, né? Brasil e Bolívia. Isso, que lá do outro lado do rio é Guaiará-Mirim. Exatamente. E aqui do lado daqui, Brasil. Guajará-Mirim. Fechou. Vamos lá. Então, em 17/11/1903, mais uma vez falando de Tratado de Petrópolis, né? Com a Bolívia, o Brasil se comprometia a construir uma estrada de ferro ligando lá, que não é novidade para ninguém, Santo Antônio do Rio Madeira, em Porto Velho, a Guajará-Mirim, Isso. lá na proximidade, né, da região do Rio Mamoré. A fronteira com a Bolívia. Com certeza. E o objetivo, novamente, desse acordo era para garantir o escoamento dos produtos da Bolívia, Principalmente a borracha. Então, Guajará foi elevado à categoria de município, galera, olha só, pela Lei de Estado do Mato Grosso, em 12/07/1928. Então, lembre o seguinte, Guajará era do Mato Grosso e Porto Velho do Amazonas. Então, olha só, foi desmembrado do município de Santo Antônio do Rio Madeira, que é a sede atual do distrito de Guajará-Mirim. Então, vejam, galera, que nós falamos aqui, que Porto Velho ela vai surgir em 1914. É isso, Rogério? E lá, Exato. 14 anos depois, surge Guajará-Mirim também, bem. como município. Só que este é do Mato Grosso. Exatamente. Ok? E aí nós temos foto da Guajará-Mirim antiga, né, da cidade. E também algumas áreas também, sei lá, que está ainda de construção do contexto, né, da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E agora vamos adiante para falar de outro município, né, que tinha aqui na formação ainda do território de Rondônia. Só lembrando, né, Rogério, que, olha só, Lábrea, ela é mais antiga. Sim. Porque a própria história do Amazonas também é mais antiga. Exatamente. Não é isso? O Amazonas é muito mais antigo do que Rondônia. E a história de Lábrea remonta às grandes levas de imigrantes nordestinos e encontra-se intimamente ligada ao movimento da Igreja Católica, a partir das suas missões, né? Então, a primeira missão estabeleceu aí a foz do rio Ituxi, sendo nomeada Nossa Senhora de Nazaré do rio Ituxi, e tendo como superior o caputino Frei Pedro de Seriana. Daí é só histórico, né? Vamos lá. Então, a maior parte da extensão territorial é quase totalmente formada pela densa selva amazônica e pode ser alcançada por terra também a partir da cidade de Porto Velho. Então, é o único acesso, né, de Porto Velho a Lábrea, ou então via Madeira, né? Isso. Passando por Humaitá. De Humaitá desce para Lábrea. É uma região ainda quase despovoada, sendo a densidade muito baixa, não dá nenhum habitante por quilômetro quadrado. Olha aí, mas é uma cidade bonitinha, Rogério, Lábrea. Sim. Rogério, interessante falar de Lábrea, que eu falei que é uma cidade bonitinha, né? As cidades interioranas têm umas praças bonitas, assim, do Amazonas, né? Ali você vai em Humaitá, você vê aquelas construções históricas do tempo do ciclo da borracha. Muito bem. Então, esse próprio contexto dessas construções estão remontadas lá e reportando ao primeiro ciclo da borracha. Muito bem. É isso? Com certeza. Beleza, galera? Então é isso, né, professor Jorge? A gente vai, mas daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Beleza? Valeu! Tchau!